Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 3 de maio de 2025. Forças especiais ucranianas em helicópteros efetuaram missão atrás das linhas russas, inclusive em profundidade na região da linha de frente. Esse fato aconteceu na região de Kupiansk, ou seja, ali na região de Kharkiv, na realidade, naquela região no nordeste da Ucrânia. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vai ver a verdade todos os dias. Muito obrigado. Em um ataque surpresa de helicópteros, são helicópteros doados ainda pelo governo anterior americano, Joe Biden, helicópteros em inglês é Blue Hawk, né? Ou seja, é o Falcão Negro. Inclusive passou um filme sobre isso, eu assisti umas 3 vezes, gostei muito, é um filme de ação no Oriente Médio, onde comandos americanos, os Rangers americanos, estavam em combate, em missões, usando esses helicópteros. Um filme muito bom, né? É um filme antigo, acho que deve ter uns 10 anos, talvez mais, talvez uns 15 anos. Então é esse helicóptero que o Brasil adquiriu recentemente, acho que, não sei se é 4, 5 ou 6 no máximo, né? Um número pequeno desses helicópteros. Pelo menos estava em estudo adquirir esses helicópteros. Eles pousaram então atrás das linhas russas, sem serem detectados, e atravessaram abrigos, casas seguras e zonas de preparação. Eles interromperam com isso os preparativos russos, mesmo antes que sua ofensiva pudesse começar. Eles fizeram um contorno, eles não passaram em cima das linhas de helicóptero, senão os russos iriam atirar neles. Então eles contornaram, procuraram zonas mortas, onde não tinha tropas ou alguém que pudesse identificá-los, e fizeram essa inserção na retaguarda das linhas russas. Essas são forças especiais ucranianas que fizeram isso. As forças russas nessa área mantêm uma cabeça de ponte muito estreita na margem oeste do rio Oskil, e onde o controle da cidade de Dvorichna, é uma pequena localidade, uma cidade pequena, lhes permite acumular e desdobrar forças através do rio. A principal fraqueza russa ali, no entanto, é que as suas forças precisam atravessar esse rio. E elas precisam atravessar de barco. As pontes ali já foram destruídas, não tem ponte na região, e às vezes que os russos tentaram colocar pontões, a Ucrânia bombardeava, né? Então, essa travessias que eles fazem, transporte de logística, etc., é feita através de lanchas, né? Isso complica significativamente, inclusive, a logística da Rússia. Impede de implantar, inclusive, armas pesadas, né? etc. Obuses, morteiros tem que trazer nas costas, o bus não dá para trazer nas costas. O morteiro, dependendo, 60 milímetros dá, talvez 80 milímetros. O 120 já é meio pesado, né? O 80 também é pesado. Inclusive, mísseis guiados ficam antitanques. É complicado de trazer, que são coisas pesadas. Então, eles não estão com uma estrutura muito boa ali. E as forças especiais ucranianas envolvidas nesta operação, elas usaram então esses helicópteros UH-60, que é o Black Hawk, né? Voando baixo, para evitar serem detectados pelos radares russos, inclusive. Ou seja, ele tem que desviar, procurar zonas mortas, onde não tinha tropas russas embaixo que pudessem identificá-los, e não podia voar alto para não cair no radar dos russos. E eles conseguiram pousar, desembarcar aproximadamente um pelotão, um pouco mais, em torno de 50 homens, uma tropa pequena, mas na realidade para esse tipo de missão é uma tropa grande, né? Às vezes é difícil de torná-la invisível, né? Mas eles parece que conseguiram tornar invisível ou quase invisível, porque eles também fizeram um ataque às tropas russas em terra ali na região. E uma vez já no terreno, as tropas ucranianas se moveram rapidamente para atingir alvos. O que eles conseguiram, eles lançaram uma série de ataques altamente eficazes e mortais contra as forças russas. Eles procuraram algumas concentrações onde tinha depósitos de suprimentos e onde tinha armamento também, destruíram inclusive alguns blindados da Rússia que tinha ali. Inclusive, eles entraram em florestas, áreas florestais, onde tinham grupos de soldados, não muito grandes, não maior que o número deles, e
também atacaram eles e eliminaram essas tropas russas que estavam ali. Estavam em preparação para fazer ataque na região de Kupiansk, né? E também limparam esses cinturões florestais, né? E também algumas áreas residenciais de casas que tinha na região. Eles também entraram atrás de soldados russos e conseguiram eliminá-los que estavam se preparando para atravessar o rio. Ou seja, fizeram um trabalho assim perigoso e fizeram um trabalho importante para a Ucrânia, e é um trabalho antes do ataque da Rússia, com eles em terra atuando, porque o helicóptero chegou, deixou eles no helicóptero e não ficou parado esperando como num ponto de ônibus, vamos dizer, um ponto de helicóptero, né? Eles, na realidade, e foi embora. E eles tinham combinado um ponto de extração, que nós já vamos ver como é que foi isso mais na frente. Vários abrigos foram rapidamente cercados, numerosos soldados russos, inclusive, foram capturados. Eles levaram prisioneiros junto com eles. Não houve apenas a eliminação das tropas da Rússia, mas também capturaram prisioneiros. Então eles tiveram um aproveitamento porque eles tinham um elemento surpresa, né? E esse elemento surpresa ajudou-os de uma maneira muito importante. E eles fizeram outras emboscadas, inclusive, que não estavam programadas, mas foram letais, né? Também, e eliminaram muitos soldados e alguns, inclusive, russos, né? E ainda alguns fizeram prisioneiros, né? E eles moviam-se pela área de florestas, e assim, aquela é uma região de florestas, não é uma região de estepes, tem alguns campos, mas não é assim muito contínuo como nas estepes, como é, por exemplo, ali na região de Donetsk, ou na região de Kherson, né? E o alto nível de coordenação e preparação das forças ucranianas incluiu vários equipamentos que eles carregavam, mas de uma maneira leve, porque eles estavam ali se deslocando, a maioria não, estavam se deslocando a pé, e tinha alguns blindados que eles trouxeram juntos que podiam se deslocar dentro dos blindados também. Aí eles tinham que escolher um ponto de evacuação, né? Ou seja, o ponto de extração, que normalmente eles chamam, no jargão militar, mas também evacuar tropas também está correto. Esse ponto já tinha sido escolhido cuidadosamente antes da missão, antes deles entrarem no terreno, né? E para que eles não pudessem ser detectados pela Rússia na hora que eles estivessem fazendo essa extração, e procuraram sempre uma rota mais segura para esse trabalho. Eles se moveram através de densas florestas, próximos, inclusive, à cabeça de ponte de Dvortina, e evitaram áreas com maiores concentrações de soldados russos, porque uma área com concentração de soldados russos maior que a deles, eles iam perder no combate. Então, eles fizeram combate com tropas sempre menores que as trazendo deles, dos ucranianos, e trazendo prejuízos para eles, mas principalmente a missão era destruir a logística, e o que eles fizeram com muito sucesso. Eles levaram também operadores de drones nessas tropas especiais, ou seja, talvez a gente possa chamar operadores especiais, porque eram tropas especiais, e esses operadores de drones, com informações dos soldados que foram capturados, eles identificaram diversas fortalezas russas, né, que eventualmente poderiam até impedir essa extração ucraniana, mas se fossem destruídas, impedindo ou não, elas seriam muito importantes para a Ucrânia. Então eles usaram esses drones e acabaram destruindo casamatas, atirando em trincheiras onde tinham tropas russas, né? E também algumas edificações, algumas casas, eu digo que ali já era fora da cidade de Kupiansk, mas algumas casas em que estavam soldados dentro. Eles lançaram drones contra eles e com sucesso, e dizimaram as tropas russas ali na região. Eles concentraram fogos, estabeleceram um corredor daí para as tropas especiais, esse fogo para eles poderem sair tranquilamente ali. Esse corredor ele foi apoiado pela artilharia da Ucrânia, né, e também por drones. Então, por esses dois elementos, eles passaram as coordenadas para a retaguarda ucraniana, e que daí fizeram a extração deles, né? Vamos dizer assim, no geral, os ucranianos conseguiram o impossível, na minha opinião. O segundo dia, porque o primeiro dia, cinematograficamente, eles destruíram ou quase todo, a frota aérea estratégica da Rússia, e agora estavam operando em terra forças especiais, trazendo grandes prejuízos para a Rússia também, ou seja, numa atuação na linha de frente, dentro da profundidade da linha de frente, permitindo eles atacar
esse território que é controlado pela Rússia, mas é em território ucraniano que eles estavam. E acho que vitórias como o dia anterior contra os aviões e também como ontem mostra o potencial do exército da Ucrânia e mostra que de fato eles não vão deixar que a Ucrânia caia nas mãos desse reino do mal chamado Rússia, esse ditador genocida. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, porque aqui você acabou de ver a verdade, como sempre. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.